pelo nosso destino, hein? Nunca se esqueçam disso. Por isso que é tão difícil estar aqui, por isso que é difícil perseverar, por isso que às vezes é difícil fazer os exercícios, né? E a gente não pode desistir. Então, descobrir o nosso temperamento, descobrir os nossos talentos, os nossos valores. Quem conseguiu fazer aquele testezinho que foi enviado dos valores? Foi para o e-mail. Quem não achou a resposta, estava no e-mail. É bem legal aquele resumo que eles enviam, né? Vocês conseguiram? Foi a Thaís que passou para a gente. Não é legal? Então, aquilo mostra um pouquinho dos valores. Então, são várias coisas que vão apontando para a gente a nossa identidade. É um conjunto, né? Tem aí temperamento, talentos, os valores, e hoje a gente vai falar sobre dons. Mas eu quero que vocês entendam que isso é uma guerra. Precisa existir diligência para que haja revelação. Não é só tudo isso que a gente coloca no papel. Tem que haver realmente essa revelação sobrenatural, quando Deus abre os nossos olhos e a gente começa a discernir, a entender o que não entendia antes. Então, entendam, né? Eu creio que assim, 50% da revelação da sua identidade, do seu chamado, do seu destino em Deus, tem a ver com oração e intimidade com Deus. Os outros 50 é os exercícios que a gente está fazendo aqui. É descobrir qual que é o meu temperamento, que eu gosto ou não gosto de fazer, os meus valores, é descobrir um pouquinho, né, dos talentos. Puxa, eu não sabia, mas olha só, habilidades inatas, eu nasci com ela. Facilidades que eu tenho. Às vezes o meu amigo, a minha amiga tem tanta dificuldade para fazer uma coisa, eu vou lá e consigo fazer. Com tanta facilidade, né? E aí a gente fala, puxa vida, como é que funciona isso? Por que eu tenho tanta dificuldade e a minha amiga não? Porque isso é um talento, ela nasceu com isso. Então, eu espero todos tenham conseguido fazer os exercícios. Eu sei que poucas participaram da última aula, que foi virtual, né? Peço desculpas, tive que cancelar a presencial, poucas estiveram lá, mas o que a gente fez foi abordar um pouquinho mais esses conceitos do que são valores, dos talentos. Quem aqui não fez aquele exercício que tem que ver os vídeos, é um playlist de vídeos, e aí você tem que pontuar de 1 a 10, o quanto você se identifica com aquele talento. Quem não conseguiu fazer? É que, na verdade, assim, dentro dessa apostila, né? Dentro dessa apostila, o autor nos orienta a ir para uma plataforma que tem esse teste, só que você tem que pagar para fazer esse teste. Então, eu pensei assim, vamos acessar os 34 talentos que alguém resumiu lá e vamos improvisar do nosso jeito brasileiro. Vamos pontuar esses 34 talentos de 1 a 10 e a maior pontuação, as 5 maiores pontuações, a gente vai entender que a gente chegou ali onde o autor da apostila nos orienta, que é você tem que chegar a 5 maiores talentos. Tá bom? Então, assim, se vocês não fizerem esse exercício, vai ser difícil vocês terem essa compreensão, é preciso fazer, tá bom? Então, quem não fez os... Vamos só rever aqui o que a gente tem que fazer. Quem não fez, ouviu o playlist lá da senhorinha, ela é muito gente boa, né? Ela é objetiva, né? Ela acaba resumindo bem, sintetizando bem. Quem não ouviu, ouça, e quando ela põe lá um talento, você ouve o talento e faz o resumo dele. Eu acho que eu tenho ele até aqui. Deixa eu ver aqui. É rapidinho. Então, ela vai falar lá, né? Significância. As pessoas que têm esse talento, por exemplo, você quer ser muito relevante aos olhos das outras pessoas, né? E aí ela começa a falar. Aí você fala, puxa, isso aqui tem tudo a ver comigo, 9. Aí ela fala outra coisa e você fala, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, 1. Então, é importante você fazer, você vai pegar os 5 maiores, as maiores pontuações nesse talento e vai escrever no seu caderno, na sua apostila. Tem espaço lá para você colocar isso. Deixa eu encontrar essa página.
Oi? Olha, a partir da página 15. Porque, assim, na página 14, né, começa lá, está mal configurado, mas está falando pontos fortes, né? Então, o que a gente vai... nessa abordagem dos pontos fortes, ó, ele fala aqui dessa avaliação criada pela Gallup, não sei se é assim que pronuncia, que mede 34 talentos inatos encontrados globalmente. Então, ele pede, você acessa essa plataforma, faça esse teste e traga as 5 maiores pontuações. Mas, como eu disse, é pago. Então, a gente fez uma adaptação. Nós encontramos essa playlist que está disponível no YouTube, de uma coach que ela aborda de maneira bem resumida e objetiva esses 34 talentos. Quando ela fala do talento, você vai fazer o quê? Pegar um caderninho, escreve o talento que ela está abordando, são 34, e aí você faz uma avaliação de 1 a 10, quanto eu me identifico com esse talento. Entendeu? Isso é importante você fazer, senão você não vai entender exatamente quais são os seus talentos. Tá? Então, ela vai abordar esses 34 talentos, traz para a gente até uma consciência. Meninas, vamos focar aqui, porque eu estou perdida, eu não consigo prestar atenção no que eu estou falando, porque hoje vocês estão querendo falar bastante. Então, assim, quem não conseguiu fazer, é importante fazer. Ela vai trazer para a gente, por exemplo, percepções de talento que a gente nem imaginava. Então, organização. Isso é um talento nato. A pessoa nasce com ele. Não é que você adquire ao longo da vida. Nasce com você. Então, você tem uma maior facilidade para organizar coisas, eventos, né, tudo. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa questão da inclusão, né, é uma pessoa que consegue, olha só, vou até ler aqui para vocês, ó. Faça o círculo ficar mais largo. Essa é a filosofia ao redor da qual você orienta a sua vida. Você quer incluir as pessoas, fazê-las se sentir parte do grupo. Então, a pessoa que tem esse talento da inclusão, ela nunca vai se conformar em andar num grupinho fechado. Ela vai querer sempre receber, incluir, né? Sempre vai querer fazer com que a pessoa se sinta bem-vinda, participe. Então, a inclusão, a gente pensa que não, mas isso é um talento. Então, quem tem esse talento vai ter essa facilidade nata para fazer o que a gente realmente, às vezes, tem tanta dificuldade, tem que existir um esforço para fazer. Né? Então, são vários talentos. O talento, por exemplo, da excelência, a pessoa que é muito apegada ao acabamento, como finaliza as coisas, aos detalhes. É aquela pessoa que sempre exige de si mesmo uma alta performance. Isso é um talento. A pessoa que é estudiosa, que consegue sistematicamente elaborar todo um estudo metódico, sistemático, que é diligente ali naqueles estudos, é aplicada, é um talento. Disciplina, empatia. Então, ele vai falar 34 talentos, e isso é toda uma observação global, ou seja, de todas as partes do mundo, de diversas culturas. Eles chegaram a essa conclusão, de que esses 34 talentos, eles se manifestam globalmente, independente do país de origem, independente da cultura, eles estão lá. E eles podem nortear, né, a nossa percepção a respeito das nossas capacidades. Então, fechado? Quem não fez, promete que vai fazer para a gente conseguir realmente concluir essa parte aqui. Depois que a gente falou de talentos, a gente fez na apostila aqui um trabalhinho sobre valores. Né? Então, valores está na página 18. Você tem que pontuar de 1 a 4 esses valores. Também é importante você fazer, porque se você não fizer, você não consegue chegar aos seus 5 maiores valores e os valores que são mais baixos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Da minha resposta. A resposta está lá no... Você vai, depois que fazer a pontuação, você vai colocar a resposta na página 21. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar diante de desafios. Então, tudo que é muito rotineiro, muito previsível, muito corretinho, muito repetitivo, realmente vai me deixar extremamente desmotivada.
Mas tudo que é desafiador, imprevisível, que exige uma resposta rápida, eu vou gostar. Agora, tem gente que vai falar assim, eu não suporto ser pega de surpresa. Eu não gosto de nada improvisado, eu gosto do previsível, gosto do ordinário, gosto de uma rotina bem estruturada. Então, essa pessoa, ela não vai ter os mesmos valores que eu, que gosto de cada dia estar num lugar, cada dia fazendo uma coisa, né? Então, a gente consegue, quando a gente vai avaliando os nossos valores, percebendo como a gente funciona. O que realmente nos estimula, o que faz com que a gente seja paralisado, o que dá certo com a gente, o que não dá. Então, a gente, até quem estava lá na nossa encontro virtual, alguns gostam de trabalhar sozinho, outros gostam de gente, de contato, né? Alguns gostam de não ter horário para nada, outros gostam de horário certinho. Então, você vai fazer o teste dos valores, que está na página 19 e 20, e na 21 você põe o resuminho. Os 5 maiores valores e a pontuação mais baixa, né, que são os 5 menores. Então, por exemplo, na pontuação mais baixa, eu coloquei lá, rotina previsível e imutável. Com certeza não é algo que é um valor para mim. Né? Alto nível de precisão, também não, porque eu não sou minuciosa, detalhista, né? Rigorosa com essas situações, com informações. E aí, então, para mim, isso não é um valor, né? Ter muita interação no dia a dia com pessoas. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de um momento fechado, quieto, para reflexão. Claro que tem momentos que a gente gosta de estar em grupo, mas eu não sou uma pessoa que gosta nem de um extremo nem do outro. Enfim, cada uma de vocês aí, quem não fez, faça essas tarefinhas, tá? E avalie os seus valores. Aí a gente mandou no link, se vocês voltarem lá atrás, a Thaís mandou um link maravilhoso, onde você faz um teste virtual dos seus valores, e eles mandam para você um resumo no seu e-mail. Ok? Hã? Isso. A maior pontuação escolhe aqueles que mais assim te chamam a atenção, que saltam aos seus olhos, sabe? As sentenças que mais te definem. Quando tem muita repetição de 4, aí vocês pegam aquilo que falam, não, isso aqui resume, informa uma amplitude a respeito de quem eu sou, né? Que eu também acabou dando bastante 4 e eu segui esse critério, né? Então, a gente chegou agora em dons. Então, primeiro, nós vamos definir qual a diferença de dons, talentos, temperamentos, qual a diferença entre esses grupos de capacidades, né? Lembra que a gente falou de temperamento lá atrás? Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, né? Isso mostra, assim, como que a gente reage às circunstâncias da vida, como que nós somos, na nossa essência, né? Então, como eu me conhecendo e também conhecendo sobre os temperamentos, eu vou ter mais paciência com a pessoa que é bem diferente de mim, né? Então, se eu sou sanguínea e meu amigo é fleumático, poxa, mas ele tem o valor dele sendo fleumático, nenhum é melhor que o outro. Um cirurgião do cérebro, né? Ele vai, com certeza, ser muito mais seguro e eficiente se ele tiver um temperamento fleumático do que um sanguíneo colérico que vai, de repente, esquecer uma tesoura dentro do cérebro, mais ou menos isso, né? E aí a gente depois pensou nos talentos. Então, talento, todo ser humano que nasceu sobre a face da terra tem talentos. Todo ser humano que nasceu na face da terra tem talento. Ele pode ser judeu, muçulmano, ateu, do terreiro de macumba, ele pode ser cristão, seja lá o que for. Sem religião, com todo tipo de religião, ecumênico, ele tem talento. Mas e os dons, é a mesma coisa? Não. Então, que fique bem claro para a gente, dom é somente para aqueles que são nascidos em Cristo Jesus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Dom não é entregue a pessoas que não são convertidas, que não têm a aliança através do sangue de Cristo Jesus, que não foram comprados com esse sangue, que não foram redimidos. Isso é só para quem tem um vínculo
uma intimidade, um relacionamento íntimo com Deus e com o Espírito Santo. Então, se você tem um irmão na sua casa que toca violão muito bem, mas que não é convertido, aquilo que ele tem não é dom. Não é dom. Aí você fala assim, nossa, mas como assim não é dom? Ele toca tão bem. Como não pode ser dom? Então, a gente vai entender isso agora. Toda vez que Deus, o Espírito Santo, nos entrega um dom, e não é nosso esforço, não é assim, eu vou me empenhar muito para eu ter um dom maravilhoso na igreja, vai ser assim um sucesso. Não existe isso. Todo o meu esforço não vai fazer com que eu tenha um dom. O dom é uma dádiva, o dom é um presente. Então, é algo que é espontâneo, é parte do próprio Deus em nossa direção. Ele pega um pacote e te entrega. Você não fez isso, nada para merecer esse dom. Esse dom é entregue a você. Então, não é o seu esforço, não é que você merece, não é porque você é mais legalzinha, não é nada disso. É um presente. E aí, o que é esse dom? É uma capacidade de fazer algo, mas de uma maneira sobrenatural, que uma pessoa natural ela não consegue fazer. Então, vamos pensar da perspectiva da música. A gente tem lá a Beyoncé, que faz um mega show e tem uma voz linda e canta e tem toda aquela produção. E aí, ela tem dom para cantar? Ela tem um talento, né? Então, ela realmente tem uma capacidade de cantar ali, uma facilidade muito maior do que a maioria da população global. Mas vamos pensar, então, dentro da igreja, qual é o papel da música? A música, da perspectiva do dom, ela vai ter capacidades sobrenaturais de fazer algo que eu não posso produzir por minha própria conta, pelo meu próprio esforço. Então, por exemplo, enquanto as meninas estão cantando, a Glaucia, a Thaís, de repente alguém pode ser curado, né? Enquanto eu canto, de repente uma pessoa que está ali aprisionada numa situação terrível, demoníaca, é livre. Como é que acontece isso? Mas por quê? O que aconteceu que essa pessoa teve se mover no mundo espiritual e ela foi livre daquele cativeiro? Porque aquilo que ela está exercendo, quem canta ou quem toca, está exercendo um dom. Há um toque sobrenatural. Há uma ação do Espírito Santo que está ali junto com aquele dom e que faz algo que o ser humano, por sua conta própria, não pode fazer. Então, dom, não, a gente não pode confundir com capacidades que qualquer pessoa aí fora tem. Ela está totalmente limitada a filhos legítimos de Deus. Pessoas que foram compradas com o sangue do Cordeiro. Isso é um sinal da aliança que temos com Cristo. Esse é o sinal de que o sangue dele foi derramado e nos fez acessar o Santo dos Santos. Esse é um sinal de que agora nós estamos de novo conectados com Deus, né? A gente vivia separado por causa do pecado, agora estamos unidos a Ele. Então, o que se manifesta em nós é a vida de Deus e com ela os dons do Espírito Santo. Então, por mais que a pessoa seja, olha, maravilhosa, ai, minha vizinha, né? A dona Maria, que, nossa, distribui bolo para a vizinhança, faz festa para as crianças no dia de Cosme Damião, ela é tão amorosa, ela é tão interessada, não é possível que ela não tenha um dom. Não, ela não tem um dom. Por mais que seja assim, extremamente agressivo, né? Ela não tem um dom. Não existe essa possibilidade. É igual a gente falar assim, olha, todo mundo pode adorar a Deus. Não, só adora a Deus quem nasceu de novo. Ninguém que não nasceu de novo consegue adorar a Deus. Ele pode adorar Maomé, pode adorar Buda, pode adorar Confúcio, seja quem for, mas a Deus ele não adora. Os únicos que têm acesso à presença de Deus e que podem adorar a Deus são aqueles que são salvos, comprados com o sangue do Cordeiro. Senão, não podem adorar a Deus. Então, gente ímpia adora a Deus? Não adora. Quem ainda não entendeu o Evangelho de Cristo consegue adorar a Deus? Não adora. Pode estar na igreja 20 anos, nunca adorou. Não sabe a experiência de adorar a Deus, porque a palavra de Deus nos diz isso. Então, o dom, não adianta eu ter um carinho pela pessoa, não adianta eu achar que ela é muito legal. Não tem o dom se não tem o Senhor ali, o Espírito Santo na vida dela. E isso precisa ficar claro para a gente, porque a gente confunde muito. Senão a gente vai ver a Madonna cantar e vai falar, nossa, que dom ela tem, né? E ela não tem o dom. Não é mesmo? Ela tem talento, mas dom ela não tem. Então, vamos agora passar rapidinho aqui por uma lista de dons. E aí é importante vocês fazerem. Eu mandei um linkzinho lá para vocês exercitarem, né, fazer os exercícios para descobrir qual é o seu dom.
E assim, não fique angustiado se você não conseguiu ainda entender. Isso pode levar anos, por mais que a gente fale, para que esse encontro, então, esse estudo? Mas isso leva tempo mesmo. Você vai ter pistas, mas vai ser na sala secreta com o seu pai que ele vai revelar o seu chamado, o seu propósito, o seu destino, de maneira específica e minuciosa, porque ele faz isso, né? Então, uma época, a gente fez um estudo aqui de dons, e aí eu usei essa apostila aqui, as 3 cores do seu dom. Quem tiver interesse de se aprofundar, é um material legal, vem junto um teste. Eu não imprimi dessa vez, porque metade não fez, e aí eu fiquei chateada, deu um trabalhão. Então, eu falei, não, agora eu mando tudo, os linkzinhos, faz assim, virtual mesmo, porque senão o pessoal fica... E tem a irmãzinha que está falando até hoje para mim, eu ainda estou fazendo, não terminou, faz meses. Então, gente, eu vou discorrer aqui um pouquinho sobre cada dom antes da gente dividir as salas, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão notar que tem dons que vocês não imaginam, mas é dom. Criatividade artística. Quem poderia abrir para mim em Êxodo 31? Porque criatividade artística, como o autor fala aqui, ela pode se apresentar das diversas maneiras. Por exemplo, dança, escultura, trabalho com argila, pantomima, composição, escrever, né? É essa capacidade criativa, né? Que faz com que você realmente consiga produzir essas expressões de arte, né? Dança, escultura, trabalho com argila, composição, de repente poema, escrever. E então ela na verdade remete a processos criativos. Êxodo 31, de 1 a 11. Você pode ler, Ilzinha? A mesa com seus utensílios. Então, olha que extraordinário, né? Deus, ele tem um desenho, um projeto, e aí esse projeto parece que é apresentado assim em 3D no céu, e todo um designer bem específico, e Deus dá uma habilidade para Bezalel e fala, eu quero a cópia disso. Esse desenho que está no céu, você vai trazer para a terra. Então, isso é sobrenatural, porque esse cara nem tinha essa habilidade, mas Deus deu, e a Bíblia diz que ele deu porque o Espírito Santo estava sobre ele. Né? Então, olha só como a Bíblia diz, eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Então, parece que não tem nada a ver com a unção do Espírito, mas tem tudo a ver. A unção do Espírito sobre nós vai nos dar dons específicos e ele pode se manifestar dessa maneira, através de habilidades, dessa criatividade artística. Então, não despreze, se você ama artesanato e Deus vai te orientar para fazer algo tão específico dentro da igreja, né? Ou no seu trabalho, de repente, te dá uma capacidade de compor poesias, músicas, poemas, né? Que a Bíblia está dizendo,
que essas destrezas, essas habilidades são fornecidas pelo próprio Deus. Ok? Então, agora nós vamos para a habilidade manual. Nesse mesmo versículo, fala que, além de ter essa capacidade de trazer todo um desenho do céu para a terra, que também Deus nos dá essa habilidade manual. Então, o dom da habilidade manual pode manifestar-se nas mais diversas variações. Jardinagem, construção, mecânica de automóveis. Então, imagina aquela pessoa que pega madeira, sei lá, pega o que for e faz algo que você fala incrível, extraordinário. Né? Não despreze as coisas que você está imaginando aí que não tem nada a ver com dom, viu? Generosidade, vamos para o próximo dom. Eu vou ter que correr porque a gente vai ainda dividir os grupos, tá? Generosidade, todo mundo aqui dá a sua oferta ao Senhor, né? O seu dízimo, suas ofertas, mas a pessoa que é chamada para ter esse dom, ela vai fazer infinitamente mais do que uma pessoa comum. Então, ela vai, talvez, ser atraída para ganhar dinheiro, para adquirir riqueza, só para satisfazer o desejo que ela tem de contribuir. Depois, se vocês quiserem os detalhes aqui das referências bíblicas, eu vou pedir para vocês olharem aquele PDF que eu mandei lá, tá? No grupo, lá está certinho, todas essas figuras aqui, a explicação de cada dom e tem as referências bíblicas. Então, é alguém que sempre vai dar muito do que ela ganha, né? Quantas vezes, igual, teve pessoas assim que davam 90% do que ganhava e ficava com 10%. Vocês acham que alguém, humanamente falando, tem coragem de fazer isso? Só pelo Espírito. Então, já vai destacando aí o que é um dom. É o que você não faria por conta própria. Hospitalidade. Quem aqui gosta de ser pego de surpresa, receber visita, ir correndo para o fogão, cozinhar de maneira bem desprendida e falar, ai, que alegria receber esses, né? Ai, que bênção, vou ficar 5 dias, né? Quem é hospitaleiro ama isso, ama. Eu lembro que a gente foi uma vez fazer mutirão aqui na comunidade de Taipas, toda aquela encosta, e eu lembro que tinha uma senhora que ela queria, porque queria que a gente almoçasse na casa dela. Então, assim, eu faço questão de receber, eu faço questão de servir, de trabalhar. Isso é um dom. E é muito necessário no contexto da igreja, porque hoje em dia os pastores, missionários ficam em hotel, mas antigamente, se não fosse o dom da hospitalidade, o que seria, né? Dos irmãos aí viajando para pregar, anunciar o Evangelho. Então, conhecimento. Conhecimento, ele diz assim, no ambiente cristão, existem diferentes posições a respeito deste dom. Alguns cristãos denominam com a palavra de conhecimento, um dom diferente do escrito aqui. Entendem por conhecimento uma visão sobrenatural de determinada situação. Neste livro, esse fenômeno faz parte do dom de profecia. O que caracteriza pessoas com o dom de conhecimento é o fato que elas virem com ideias novas que são importantes para a igreja. Note que 60% dos cristãos com o dom de conhecimento têm também o dom espiritual do ensino. É uma combinação dos dons extremamente útil. Então, ele está falando aqui, o dom de conhecimento não é assim, olha, Deus está me mostrando que você, na sua casa, antes de sair, de chegar aqui, você fez a seguinte oração. Não é isso, ele está falando que aqui, nessa apostila, ele vai abordar isso como dom da profecia. Aqui ele está falando realmente dessa capacidade de você colher informações e trazer elas de uma maneira nova. É um conhecimento que, de repente, faz você ensinar uma passagem da Bíblia como nunca ninguém ensinou antes. Então, esse é o conhecimento que ele está abordando aqui, tá? Misericórdia. Então, o dom da misericórdia visa principalmente, né, alcançar os marginalizados, e nisso ele se diferencia do dom do serviço. Enquanto um cristão com o dom de aconselhamento irá ajudar pessoas, principalmente com palavras amorosas, quem tem o dom da misericórdia irá, antes de tudo, demonstrar por meio de ações de amor. Em muitas pessoas, esse dom ainda não foi descoberto. Com base em nossas pesquisas, podemos concluir que a misericórdia faz parte da combinação de dons de 13% dos cristãos. Então, realmente, assim, misericórdia é assim. Houve uma situação catastrófica, né? Igual lá em Niterói, aquelas enchentes. Aí uma pessoa que tem o dom da misericórdia, ela não vai dormir à noite.
ela vai ficar desesperada por organizar uma equipe de ajuda da igreja, levantar recursos. Ela vai tentar ver se o ginásio mais próximo já foi disponibilizado para acolher as pessoas. Ela vai querer saber como que está acontecendo o resgate, porque ela realmente sente a dor do outro, sente a dor. Então, misericórdia não é só, de repente, o socorro, né, que tem o dom do socorro na igreja, alguém está passando necessidade, vamos dar uma cesta. Não, misericórdia realmente ela sofre junto àquela situação que o outro está passando. E tem muitas pessoas que sentem isso de uma maneira muito grande, e vai traduzir isso na intercessão, e vai traduzir isso no movimento que ela faz dentro da igreja. Por quê? Porque realmente ela vai sentir isso em níveis muito mais intensos do que o outro. Por isso que a gente não pode falar, ai meu Deus, mas fulano é assistencialista, só pensa em ajudar o outro. Pode ser que seja o dom dele que o impulsiona para essa situação, né? Então, a gente não pode criticar, tem que tentar discernir. Se o outro está se movimentando dessa maneira, ele tem esse chamado. Ok? Então, música. O dom da música não envolve as atividades de escrever e compor, que pertencem ao dom da criatividade artística, mas envolve as atividades de cantar e tocar. O Antigo Testamento menciona várias maneiras de uma pessoa colocar em prática esse dom. Instrumentistas, cantores, líderes de adoração e professores de canto. Então, como eu usei de exemplo no começo, né? Muitas vezes, quando eles estavam ali, principalmente na época de Davi, organizados para oferecer os sacrifícios e prestar culto a Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. Né, a glória do Senhor se manifestou no tabernáculo. Então, realmente, cada instrumento tinha uma unção. Quando eles tocavam, algo era anunciado no mundo espiritual. Desencadeava processos. Então, assim, não é só tocar. E ainda hoje, eu creio, quando os músicos estão ali, se eles têm esse discernimento, essa compreensão do que é realmente o dom que eles receberam, eles vão tocar, e muitas vezes eles vão tocar para que demônios sejam removidos de vida de pessoas. Eles vão tocar, e muitas vezes eles vão tocar para que a cura brote. Eles vão tocar, e muitas vezes vai ser para que o espírito de medo seja quebrado, ou para que aquela situação de tristeza seja esmagada, seja removida da igreja. Quando tocam, quando cantam, quando ministram, há todo nível de autoridade, que a Beyoncé não vai ter e nem a Madonna. Então, por isso que isso é específico quando a gente fala de dom. Ok? Desculpa, eu tenho que correr. Eles já ouviram alguma coisa, né, Thaís, sobre isso. Olha, então... E aí, o momento de adoração na igreja é um momento de guerra, né? A gente sabe que muitas vezes Deus, no meio de uma batalha, falou para que o exército fosse lá e cantasse. Só isso. Fez com que o inimigo todo fosse destruído. Então, isso serve para nós, mesmo quem não é chamado e não recebeu o dom da música, na tua casa, né? Quando você está lá debaixo de uma opressão, de uma situação de tristeza, levante um aleluia, né? Como diz a canção. E aí você vai ver toda aquela treva se dissipar, aquele peso sair, né? Porque também isso é uma expressão de confiança no Senhor. Satanás está dizendo no seu ouvido, nada vai dar certo, né? Tá vendo, tudo dá errado para você, desiste de orar. Aí você fala, cala a boca, diabo. E você começa a cantar, então toda aquela situação de opressão que estava se formando ao seu redor, ela é dissipada pelo poder do louvor. O louvor é uma confissão. O que você confessa? A sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Você diz, eu sei em quem tenho crido. E aí o inferno não vai resistir. Então, há um poder, né? Há um dom para a música e há também poder na adoração. Organização, né? Isso a gente pensa assim, puxa vida, mas isso aí fora também tem. Mas pensem só, Israel saiu do Egito. Povo escravo, mentalidade escrava. Você imagina gente assim que fazia cocô e pisava em cima. As criancinhas que estavam aprendendo a engatinhar, toda aquela situação. Aí Deus fala assim, eu vou ter que ensinar tudo para esse povo. Aí começou lá a escrever. Escreve aí, Moisés, quando fizerem cocô, faça fora do arraial, em terra, não sei quantos metros longe, né?
Se tem que tomar banho, naqueles dias tem que fazer isso, fazer aquilo. Quando tiver com alguma infecção, espera sarar. Deus teve que ensinar tudo para eles. Né? Se tiver mofo na casa, chama o sacerdote, limpa a casa, remove as pedras. Se vê que o mofo voltou, condena. Toda uma questão sanitária, toda uma questão de higiene foi ensinada. Por quê? Porque o povo era escravo. Você imagina se no Egito, né, Faraó permitia que eles tivessem lá rede de esgoto, água potável, nada disso, né? Quanto mais o que fazer com as suas fezes. Então, eles foram ensinados. Só que, para ter todo esse ensino, Deus também deu uma sabedoria para organizar. Eles eram um bando de gente no deserto. Tinha que ter uma logística para alimentar esse povo. Tinha que ter uma logística para assentar acampamento, levantar do acampamento, partir, contar. Líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1000. Então, isso é um dom. Organização é um dom. E Deus vai trazer esse dom para você ser resposta para necessidades dentro da igreja. Né? Vamos lá, pobreza voluntária. Quem já ouviu falar de Madame Guyon? Ela viveu por volta de 1600, era uma católica muito fervorosa. Vocês têm que entender que nessa época a reforma protestante não tinha muito tempo, então a maioria dos cristãos ainda eram católicos, né? E ela se casou muito nova, com 13 anos de idade. O marido dela tinha 30 e poucos anos e ele era um porre. Então, ele ficava incomodado que ela orava. A sogra dela pegava no pé dela. Então, tinha uma hora lá que tinha que fazer uma espécie de costura. E ela falava, esse momento eu vou aproveitar, fechar o olho, vou contemplar a beleza do meu Deus, vou orar, né? A sogra falava assim, ah lá, ela está com o olho fechado. E aí tinha que falar, não pode, fica com o olho aberto, você não vai orar. Então, era uma perseguição num nível. E aí eu só sei que quando o marido dela morreu, e ela herdou uma herança, ela entregou tudo para os pobres, entregou tudo para a Igreja Católica. Então, ela quis ter essa pobreza voluntária. Não ficou nada para ela, né? E aí você fala, nossa, que loucura. E muitas pessoas fizeram isso. Muitas pessoas abandonaram toda uma herança, toda uma carreira, às vezes, de sucesso, para entregar tudo ao Senhor e viver uma pobreza voluntária. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, a maioria dos missionários cristãos que estavam lá na Índia, eles não ficavam naquela região horrorosa de Calcutá. Era muita miséria, era muita doença, era o extremo da pobreza. Então, eles ficavam num bairro bom, e aí eles iam todos os dias até aquela região pobre para fazer os seus trabalhos missionários. A madre não, ela quis morar com eles, lá no meio da sarjeta mesmo, da imundície. Né? Claro que o lugarzinho dela ela limpava bem, mas assim, foi uma mulher que renunciou tudo, os prazeres da vida, de ter um quarto bom, de ter um ambiente aconchegante. Pensa que ela tinha uma lareira quente para ler um bom livro, um chazinho, pessoas servindo, nunca. Quando ela morreu, eu tenho um livro que fala da história dela e diz assim que tudo que ela deixou é uma bolsinha, um caderninho de oração, o terço, não tinha nada, nada. Então, isso realmente é uma pobreza voluntária, né? Então, é um dom, porque realmente o Senhor fez com que ela se desprendesse de tudo. Ela não tinha nenhum tipo de ganância, ela não queria nada dessa terra. É lindo, né? Sabedoria. O dom da sabedoria pode ser diferenciado do dom de conhecimento. A pessoa que tem o dom do conhecimento age como pesquisador na área da medicina e, por meio do trabalho de pesquisa, adquire novo conhecimento em filosofia, genética. A pessoa que tem o dom da sabedoria, por outro lado, pode ser comparado com um médico que dá o diagnóstico e aplica os conhecimentos da pesquisa da medicina ao caso específico. Então, assim, vamos pensar o seguinte, né? Sabe aquele pastor que recebe um casal para aconselhar? E aí, o casal está lá naquela discussão, já passou por vários pastores antes daquele, e ninguém chega, não sabe mais o que fazer com esse casal. E esse pastor que tem essa sabedoria, ele consegue, de repente, buscar ali, entender, ligar informações que ninguém mais ligou. Ele sabe aconselhar, abordar aquelas pessoas como ninguém conseguiu. Vocês lembram de Salomão? Chega as duas mulheres, Senhor, essa aí ficou com meu filho, que nada, esse é meu, não sei o quê. Ele vai lá, ó, tem um insight do Espírito Santo e fala, opa, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa criança no meio, metade fica para você, metade para você, acabou a briga. Aí a mãe verdadeira, não,
Dá para ela, mas não vai matar meu filho. Daí ele falou, então o filho é teu mesmo, toma aqui. Porque a mãe verdadeira ia se compadecer. Então, essa sabedoria, numa situação que ninguém saberia como resolver, aí você tem a capacidade sobrenatural de captar o que está acontecendo e realmente promover um conselho que vai trazer, né, uma resposta, que vai realmente consertar aquela situação. Então, esse é o dom da sabedoria. E também a Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Né? Há níveis de sabedoria e a gente precisa buscar do Senhor, né? Não nos conformar com o que a gente tem. Apóstolo, vamos lá. O dom do apóstolo, ele não foi limitado aos 12 primeiros apóstolos. Eu concordo com o autor. Essa conversa de que não existe mais apóstolo, que foi só na época ali da igreja primitiva e que agora não tem mais esse dom, não é assim que funciona. A gente tem que entender assim, que a teologia, ela tem várias linhas de interpretação. Então, quando você vai estudar teologia, eles falam assim, a teologia é aberta. O que significa isso? Significa que ela tem várias linhas de interpretação. Você pode achar que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, e aí eu vou te chamar de pré-milenista, ou você pode acreditar que nós vamos viver durante a tribulação, e aí eu vou te chamar de amilenista, vai depender do seu ponto de vista. Tem interpretações que a gente faz da Bíblia que não faz muita diferença, né? Olha, se vai ser realmente pré-tribulacionista ou não, se a gente vai ficar aqui na tribulação, assim, no fim das contas, não tem muito impacto na minha vida. Mas tem algumas que fazem muito impacto, como, por exemplo, você acreditar que os dons sobrenaturais cessaram. Aí eu vou te dizer para você que você é cessacionista. Você diz que os dons que se manifestavam lá naquela igreja primitiva, lembra? Quando eles estavam reunidos, né, no dia de Pentecostes, e que, como labaredas de fogo na cabeça de todo mundo, o Espírito Santo veio. Aqueles dons só aconteceram naquela época. Se você acreditar nisso, você é um cessacionista. Você acredita que cessou esses dons sobrenaturais e que só ficaram os mais naturais. Eu não acredito nisso, porque a Bíblia, em nenhum momento, de forma alguma, ela diz em qualquer versículo que isso aconteceu. Isso é uma interpretação teológica que alguns autores, teólogos concluíram. Eles chegaram à conclusão de que, já que eles não viram ninguém ser curado, já que eles não viram cego vendo, surdo ouvindo, então não existe mais esse dom. Então, a mesma questão dos apóstolos. Eles entendem assim que foi para aquele momento, no início da igreja, que não existe mais, tá? Só que eu, particularmente, não estou neutra aqui. Eu creio que os dons não cessaram, que todos eles se manifestam sim, que infelizmente a igreja vive numa frieza espiritual e ela não desfruta do sobrenatural de Deus em muitas situações, mas toda vez que veio o avivamento, e ele veio no grande despertamento de 1600, veio na Azul em 1900, né? E em tantos lugares da terra ele continua vindo, na África ele ainda está acontecendo, há curas, né? Mortos ressuscitam, os surdos eles ouvem, os cegos veem, e Deus está fazendo a obra poderosa dele, quer o homem acredite ou não. Então, aqui ele está falando sobre o dom apostólico, né? Ele diz, ele não foi limitado ao tempo dos apóstolos. No Novo Testamento, menciona exemplos de mulheres e homens com a função de apóstolo. A tarefa de um apóstolo, em geral, se estende além da igreja local. A sua autoridade não depende do cargo que ocupa no momento. Pessoas com esse dom se destacam por possuir grande sabedoria. O que Paulo fazia? Ele era um apóstolo. Ele, de certa forma, supervisionava uma liderança que estava lá na igreja da Galácia, de Corinto, de Éfeso. Então, ele escrevia para os líderes, ele orientava, ele exortava, ele corrigia. Isso é o que a Bíblia diz sobre esse dom apostólico. Ele não é um pastor local que cuida de um grupo de ovelhas. Ele é um apóstolo, é aquele que enxerga de uma maneira mais ampla, que acaba coordenando mais igrejas, ele acompanha mais líderes, né? Então, não é aquele que você carrega a bolsa da esposa dele, né? Nem que usa um chapéu, nem que ganha muito dinheiro, porque, infelizmente, hoje a gente tem algumas supostos apóstolos aí que acabam denegrindo, né? Toda a revelação do que é o dom apostólico. Mas é aquele que consegue treinar líderes, supervisionar líderes, motivar, inspirar,
corrigir lideranças, né, de diversos ministérios e igrejas. Então, isso é o que é o dom apostólico. Ok? Está muito cansativo? É que para a gente conseguir, né, dividir as salas. Então, vamos lá. Aconselhamento. Primeiro, quem gosta de aconselhar, tem uma boa escuta, né? Então, assim, pensa o seguinte, o quanto você gosta de ouvir as pessoas. Elas chegam para falar com você e falam assim, puxa, eu preciso conversar, preciso realmente falar várias coisas. E aí, seu coração se enche de compaixão e você quer ouvir, e você não tem pressa, e os detalhes, você pede pelos detalhes. Mas então, nessa situação, como é que aconteceu? Me conta direitinho. Geralmente, quem tem o dom de aconselhamento gosta de ouvir, porque não vai me dizer que você não tem paciência para ouvir a pessoa e você quer aconselhar, né? Uma coisa não bate com a outra. Então, o conselheiro é aquele que realmente, né, ele vai conseguir ter essa escuta boa. Porque você já foi falar com o pastor e você não falou nem 2 frases, ele já te interrompeu e deu a solução para o seu problema? Meu Deus do céu. Aí você fala, eu só queria falar. Não, ele não deixou você falar. Né, ele te interrompeu, já foi te dando toda a tarefinha, já resolveu, já orou e já te mandou embora. Você fica assim, meu Deus, eu nem falei. Né? Sim. E o aconselhamento, ele também traz para essa pessoa essa autoridade de corrigir e confrontar. Gente, não é aquela que tem medo do confronto. Porque se você tem o dom do aconselhamento, você vai ter que chegar para a pessoa e falar, sinto muito, mas você está errada. Você tem que confessar seu pecado. Não dá para continuar desse jeito. E aí? Não é passar a mão, não, e falar para a pessoa, querida, volta semana que vem para a gente tomar café. Então, junto com o dom de aconselhamento, tem essa coragem de confronto, né? Evangelização. Quem fica aí preocupado com quem está indo para o inferno sem Jesus Cristo? Fala a verdade. Quem? A Gláucia. A Verônica está preocupada com isso. E aí, quem? A Valéria. Olha, começa com V, Verônica. Valéria, tá vendo? Eu já acertei um pedaço. Mas V, vou falar V para... Não, eu sei, Valéria. Foi só um erro de pronúncia. Então, assim, vocês imaginam, a pessoa que sempre está preocupada com alguém, ela vê alguém no trem, metrô, ela tem vontade de falar de Jesus. Quem sente isso? Aí, ó, tem algumas que estão falando, gente, eu vou falar a verdade para vocês, eu não sinto isso não, viu? Quem sente tem isso aqui, o dom de evangelização. Né? Então, é uma pessoa que vai sempre pregar o evangelho, que é aquele evangelho, Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Tem um documentário maravilhoso que está no Amazon Prime, sei lá, que é do Billy Graham, vocês têm que assistir. É a coisa mais linda do mundo. Aquele homem só pregou uma mensagem durante todos os anos de vida dele. Jesus Cristo morreu por você. Né? Reconheça os seus pecados, se renda a Ele. E é lindo o quanto ele se preocupava pela vida das pessoas. Ele foi numa prisão uma vez, e aí ele pregou assim, num pátio, para vários prisioneiros. Só que terminou ali, ele falou com um cara lá da penitenciária, mas e aí, está faltando algum? Tem os que estão na solitária, mas não dá, não pode tirar eles de lá. Daí ele falou assim, mas eu posso ir? Ele falou, bom, se você quiser, você vai ter que ir cela por cela, pois o vídeo mostra ele abaixando no chão para falar por um buraquinho, cela por cela. Você imagina você é um preso, você está lá naquela cela, sabe, é assim, com a sua vida num pleno inferno, de repente um homem vai lá no buraco da sua cela, você na solitária e fica falando, Jesus te ama, se renda a Ele nesse dia. Há uma vida ressurreta te esperando. Vocês já imaginaram? Pois Billy Graham era assim. Então, assim, ele era aquele amigo, ele era, na verdade, chamado pastor dos Estados Unidos, né? Ele era amigo de todos os grandes presidentes que viveram ao longo da vida dele. Então, ele viveu em palácios. Ele foi desde palacetes até em choupanas na África. E ele era o mesmo homem simples falando, arrependa-se. Para milionários e para pobres, arrependa-se. Então, isso é a pessoa que tem um chamado para evangelização. Né? Ela vai sentir esse desejo realmente de fazer evangelismo explosivo nas praças, na rua. Ela vai sentir desejo de abordar as pessoas, de fazer apelo, né?
Se você não se sente isso, não se sinta culpado. Mas se você tem esse coração assim, então se movimente. Se movimente, né? Entre logo no seu lugar, assuma o seu posto, porque realmente eu creio que Deus, nesses últimos dias, por causa do avivamento que está por vir, Ele vai levantar os evangelistas. Eu creio nisso. Glória a Deus pelos evangelistas. E a gente vai estar lá, enquanto os evangelistas vão estar fazendo apelo, a gente vai estar pondo a mão sobre os endemoniados, expulsando os demônios, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, em nome de Jesus, que eu quero viver isso. Esse é o alvo da minha vida, como diz a música, né, Thaís? Ajuda, pode ser traduzida por socorro, né? É muito relacionado aos diáconos, né? Então, é o dom, como o dom da misericórdia é direcionado a indivíduos. A diferença é que o dom da misericórdia beneficia mais os marginalizados, enquanto o dom de ajuda se destina a aliviar outros cristãos. Então, assim, esse dom de ajuda, né, de socorro, que é exatamente esse movimento que a igreja faz, né, em relação à cesta básica, uma conta que é paga, né, é esse alívio, né, que você leva às pessoas. E muitas vezes você nem precisa fazer isso oficialmente na igreja, mas nos bastidores você vive fazendo isso. Você consegue descobrir quem que está precisando, você vai lá, paga uma conta, você vai lá, faz um supermercado, você vai lá, sabe? Você sempre quer proporcionar o alívio para o outro, você quer que o outro respire, né, aliviado, como diz a Bíblia, quem dá alívio, alívio receberá, né? Liderança. A diferença entre a autoridade legal e o dom da liderança é que este é caracterizado pelo fato das pessoas seguirem voluntariamente aqueles que têm esse dom. Cristãos com esse dom, via de regra, não precisam insistir na sua autoridade líder. As pessoas o seguem sem necessidade dessa insistência. Interessante é que 68% das pessoas que receberam de Deus o dom da liderança têm o dom da organização. Então, essa coisa de que você tem que impor autoridade, você tem que impor respeito, que você tem que realmente usar de um autoritarismo, né? De uma ditadura, né? Aquele que tem que lembrar, né? Quem manda aqui sou eu. Tem alguma coisa errada aí. O dom da liderança dentro da igreja é um engajamento muito orgânico e voluntário que acontece. Então, se você é um líder, né? É por isso que é interessante, assim, a regra não é primeiro você ganha um cargo para depois você exercer o dom. Na verdade, você exerce o dom e o exercício do dom é uma autenticidade do seu chamado, do seu dom, e aí ele te leva para o ministério, entendeu? Então, que muitas vezes a gente vê na igreja isso, né? A pessoa quer o cargo, ela quer o cargo, ela quer o cargo, ela quer o cargo, mas ela não exercita nada do dom que pode ser ali o selo que diz, opa, ela é chamada para exercer essa liderança. Não tem. Então, assim, não é o inverso. Primeiro a gente começa fazendo o quê? Eu exercito o dom que Deus já manifestou em mim, que Ele já me entregou, e o exercício desse dom vai fazer com que, de uma maneira natural, eu seja encaixada naquele lugar de liderança. Ok? Missionário. O que algumas linhas de interpretação teológica dizem é que o que Paulo foi, o que Pedro foi, apóstolo, hoje a gente entende como missionário. Não é, eu creio assim, como autor aqui do livro. Missionário é missionário, apóstolo é apóstolo. O missionário é aquele que é enviado para uma cultura estranha, para um povo estranho. Ele é tirado da sua zona de conforto, ele tem que comer uma comida totalmente diferente para o seu paladar, ele tem que morar, às vezes, em situações bem complicadas, mas tudo aquilo não faz com que ele seja desmotivado ou impactado na sua intensidade de servir a uma outra nação, né? Ele tem essa facilidade de se adaptar a uma nova cultura, ele tem essa paixão, esse amor por um povo, por um lugar, por um território. Olha, é engraçado assim, você vai para os Estados Unidos e você fala assim, parece que a gente saiu do inferno e entrou no paraíso, porque você vê todo aquele paisagismo, quilômetro após quilômetro, você vê aquelas ruas com asfalto que parece que é o próprio céu, não tem buraco, não tem nada, o carro não crepita, não faz nada, aí você vê toda aquela organização, todo aquele acesso a toda uma riqueza, você fala, gente, como eu queria morar nesse lugar. Aí você não entende como é que alguém deixou esse país maravilhoso, com todo esse recurso, e vem para o Brasil. E aí fica aqui 10, 20, 30, 40 anos.
no Jaraguá. E aí você fala, meu Deus, o que fez esse homem, né? Dedicar 30 anos, 40 anos da vida dele para o Brasil. Brasil, morro e toda aquela coisa, esses fios que parecem uma gambiarra e uma situação horrorosa, o esgoto correndo na rua, né? E as buraqueiras, você dentro do ônibus, você não sabe se você sai viva, né? Dependendo do trajeto. Então, é realmente esse chamado missionário. Se vocês olharem os grandes missionários que foram lá, pioneiros na Índia, na China, você vai entender que esses homens, assim, tiveram tantos desafios. Chegar num país, eles não sabem nada. Eles ficam anos estudando o dialeto e fazendo tradução da Bíblia e se empenharam em relação a isso com grande paixão e desespero. Então, esse é o dom missionário. Eu queria muito ser missionária na Índia. Minha adolescência inteira eu falava, né? Ai, eu quero morrer na Índia. Meu sonho é morrer na Índia. Eu quero ser Marte na Índia. Não, porque eu tinha um amigo de trabalho que ele era super espiritual. E ele era mais velho que eu. E ele ficava me treinando. Ele falava assim, você sabe que Deus está distribuindo dons de mártires, né? E eu já, assim, só para dizer que eu era espiritual, eu quero dom de mártire. E aí eu já tinha todo um folderzinho. Eu vou ser missionária, não vou casar, tá? Porque casamento não fazia parte dos meus planos. E eu vou morrer na Índia pregando o evangelho. Já imaginava eu assim sendo queimada em praça pública. Deus mudou os meus planos, pelo menos até agora, né? Tá? Porque Marte também é um dom, gente. Olha, esse aqui já é mais comum. Vocês vão ver que dentro dos dons, há os dons ministeriais. Se você quiser lembrar dos dons ministeriais, você lembra da palma da sua mão. Então, tem lá, né, o evangelista, o profeta, o pastor. Me faz lembrar aí, ensino e... Não, o mestre já foi o que é ensino, né? Espera aí, vamos lembrar. Hã? É apóstolo, faltou apóstolo. Eu sei que cada dedinho mostra um. Por exemplo, acho que esse aqui é aquelas que não sabem, né? Eu realmente não sei. Hã? Eu sei que eu acho que esse que aponta assim é o profeta, né? Porque o profeta faz assim, eis que te digo, então é o profeta, né? Eu acho que esse que toca em todos é o apóstolo, né? Aí tem lá, então vamos lá, ó, apóstolo, pastor, profeta, evangelista e mestre. Esses são os 5 dons ministeriais, tá? Então, o pastor, que é um dom ministerial, é essa pessoa que gosta, né, de aconselhar, ouvir a ovelha, buscar a desgarrada, né, quebrar a perna dela e trazer nas costas, insistir, uma vez, 2 vezes. Esse é o pastor. E assim, você fala assim, nossa, como esse pastor aguenta esse crente que já se desviou 5 vezes? Porque ele é pastor. Ai, como que ele aguenta ficar ouvindo essa mesma conversa? Faz 5 anos que ele ouve o mesmo problema. Porque ele é pastor. Então, assim, quando a pessoa é chamada para ser pastor, ela realmente tem esse cuidado, né? Então, ela vai atrás das ovelhinhas. Ovelhinha é boba. Vocês já ouviram falar que ovelha é boba? Tem uns memes na internet, a ovelha vai e se joga no buraco, né? Aí o pastor vai lá, tem que arrancar. Ovelhinha é meia sonsa, e o pastor, por isso que ele fica com o cajado, indo atrás da ovelhinha, né? E ela insiste em se desgarrar, e ele vai atrás. Então, lembre-se que esse é o dom do pastor, por isso é que ele aguenta o que ele aguenta, né? Celibato, gente. Quando eu era criança, eu achava estranho uma irmã que tinha na igreja do meu avô, que ela não queria casar. Ela já era uma senhora. E eu falava, meu Deus, por que ela não quer casar? Porque depois, quando eu me tornei adolescente, que aí eu não queria casar. Mas até então, eu tinha uns 9 anos e eu achava ela muito estranha. Eu falava, nossa, ela não quer casar. Por que ela não quer casar? Esse é um dom do celibato. O apóstolo Paulo tinha esse dom. E ele aconselhava, ele falava, olha, se você é solteiro, não faz a besteira de casar. Porque vai ocupar seu tempo e você não vai poder servir a Deus com toda a qualidade que realmente você vai ter se você não tiver um marido. Agora, se você resolveu casar, então casa logo. E se submeta ao seu marido. Era mais ou menos assim que Paulo falava, né? Então, a pessoa que ela tem o dom do celibato, realmente ela não tem essa necessidade de casar, né? Ela não sente nenhuma falta, em nenhum aspecto, ela está plenamente satisfeita em Deus e ela quer cumprir o chamado dela. Então, não adianta a gente olhar para a irmãzinha que não casou e falar, ai, coitada dela. Não, ela está resolvida, viu? A Valnice Milhomens, por exemplo, né? Está lá uma senhora com 70 e poucos anos, firme, forte, vivendo a plenitude do Evangelho,
e não sente falta de nada. Por quê? Porque tem o dom do celibato. Ensino. Então, ensino, por exemplo, não adianta falar que a pessoa tem um dom para ensino se ela odeia ler. Se ela não gosta de gastar tempo pesquisando, se ela não gosta, se ela não tem material, se ela não é obcecada por livro. Né? Porque a pessoa que quer ensinar, geralmente... Exatamente. Então, assim, a pessoa que quer ensinar, ela vai ser aquela que não se conforma com a informação rasa. Ela vai querer ter um momento dela de profunda, né, desfrute de informações, e ela vai ficar com a cabeça, né, vagando. Uau! Mesmo que depois ela não passe tudo aquilo para frente, mas ela vai precisar viver isso. Então, esse é o ensino. Então, e é uma responsabilidade, a Bíblia diz, né, que aquele que almeja esse ministério é um desafio, e nós prestaremos conta para o Senhor de tudo que a gente ensina, né? Porque nós estamos ensinando em nome do Senhor, para a igreja de Cristo, né? Ok? Libertação. Então, assim, Jesus falou que todos nós temos essa responsabilidade como igreja de Cristo de expulsar demônios. Mas tem aqueles que já têm, junto com esse chamado, esse dom para o ministério de libertação, ele tem, por exemplo, discernimento de espíritos. Né? Você está aqui num culto, adorando a Deus, de repente alguém começa lá, enquanto o irmãozinho está pensando que aquilo é unção do Espírito, quem é chamado para o ministério de libertação e tem o dom de discernimento, fala, demônio, já vai lá e pum, eu tinha um pastor que ele fazia isso. Um dia eu estava lá no culto, ai que glória, eu vi um desses, sabe? E eu falei, nossa, que unção, e ele foi lá, sai agora em nome de Jesus. Como assim? Né? Então, assim, isso é muito nítido para a pessoa que tem esse dom. Como é que ela consegue fazer isso? É sobrenatural, como todo dom, né? E aí o discernimento que está linkado com isso, pode ter uma pessoa aqui na frente chorando, ela pode estar assim, numa performance incrível, fazendo toda uma situação espiritual. Aquele que tem discernimento de espírito, não é só do demônio, tá? É discernimento de espírito da intenção do coração. Pode ser que ela não tenha demônio nenhum, que ela seja só alguém mau caráter, ferida, imatura, mas a gente discerne a intenção dela. Discerne se o choro, se a performance, se tudo aquilo é legítimo ou só uma fantasia. Então, discernimento de espírito fala a respeito de discernir a intenção do espírito humano. E isso é muito complicado, né? E realmente, assim, a pessoa pode ter convencido um monte. Chega aquela pessoa que tem discernimento de espírito. Que a Rô está falando, né? Que ela pode depois ser acusada se ela falar assim, olha, isso aí não é de Deus que você está fazendo, não, né? Aí pode, ai, nossa, como é cética, incrédula, né, e tal. Mas isso é necessário. Deus fez essas ferramentas para que a gente se proteja, né? Fé. Então, fé é realmente a pessoa que acredita naquilo que a grande maioria está falando. Não vai dar certo. Então, enquanto todos os cristãos têm a tarefa de confiar em Deus, né? Alguns vão ter aquela fé realmente que remove montanhas. Não sei se vocês já ouviram falar do fundador da Jocum, que eu esqueci o nome dele agora. Alguém lembra? Isso, esse mesmo. Ele estava com os estudiosos, os estudantes de uma base da Jocum, e aí ele entendeu de Deus que tinha que comprar uma carroça, porque Deus prometeu que ia dar para ele uma fazenda, que seria a nova base da Jocum. E aí ele comprou aquela carroça como um ato de fé, chegou lá em frente à escola, né, a base da Jocum, aquele bando de estudantes foi em cima dele. O que é isso, Lauren? O que é isso? E aí ele falou assim, bom, isso é a nossa fazenda. O que ele está brincando? Todo mundo começou a rir. Ele falou, Deus falou para eu comprar a carroça porque a fazenda está chegando. E aí aquilo foi a sensação na sala de aula, todo mundo, né? Ai, olha o que Lauren fez, chegou com uma carroça, e agora diz que vai chegar a fazenda. Aí a menina está sentada com os pais dela jantando e foi comentar, pai, hoje foi muito incrível. Imagina que o Lauren chegou com uma carroça falando que Deus mandou ele comprar a carroça porque a fazenda está chegando. E o pai só ouviu aquilo, né? E
Na verdade, o pai nem gostou muito dessa conversa, porque falou, nossa, o que esse homem está ensinando para essas adolescentes, né, para esses jovens? E aí esse homem, pai dessa menina, vai para um jantar com um homem de negócios lá, né, empresário, e ele falou assim, o cara falou para ele, você conhece alguém que está querendo uma fazenda? E na hora ele nem assimilou, ele falou assim, não, porque eu estou incomodado com isso. Eu tenho uma fazenda, eu preciso dar para alguém, e eu não sei porque eu estou falando isso com você. Eu estou fazendo minha adaptação, não lembro exatamente como que foi os pormenores, tá? Porque tem gente que fala, ela falou tudo errado. Eu estou assim, né? Não quero ser acusada, né? E eu só sei que esse pai, abismado, falou assim, você não vai acreditar. Minha filha chegou em casa, falando que o líder lá da base missionária que ela estuda, comprou uma carroça dizendo que Deus ia providenciar a fazenda. E esse homem falou, então eu estou convencido, é para ele que a gente tem que dar essa fazenda. E deu a fazenda. E você imagina o testemunho diante daqueles estudantes. Todo mundo assim, eu não estou acreditando. O velho comprou a carroça e a fazenda chegou mesmo. Então isso é fé, né? Então não adianta você falar assim que você tem fé para umas coisinhas pequenas, né? Fé que a pizza vai vir com azeitona, isso não rola. Fé é fé, né? Tem que ser aquilo. A irmã Cleonildes mesmo contou, ela foi no hospital que ela estava com um caroço aqui. E aí o médico falou, olha, vai custar R$550 para remover esse caroço. E ela saiu meio desnorteada da sala do médico, falou com a recepcionista, e a recepcionista vai pagar no cheque ou no cartão? Sabe aquela coisa? É Pix ou cartão? Cheque não usa mais, né? E ela, não, eu vou para casa, vou pensar. E ela falou, não, foi conversando com o senhor, né? Como que eu vou pagar R$500 para remover um caroço, não sei o quê? E falou, eu tenho fé que Deus pode tirar esse caroço e fazer isso transformar em água. Eu tenho fé. E não quis fazer o procedimento lá. Pois ela disse que estava passando a mão aqui e sentiu uma água. E o caroço sumiu. E ela começou a chorar, ligou para a Alice e falou, você não vai acreditar. O caroço se transformou em água. Olha a água aqui, ó. E aí ela mostrou para mim, na quarta-feira, ela estava aqui, mostrou para a gente, não tem nada, nem marca, nem cicatriz, nem nada. Então, fé, né? Então, assim, como é maravilhoso a gente ver essa questão mesmo da fé, né? Se manifestando entre nós. Dom de cura. Se você realmente se sente sempre convidado a orar por alguém que reclama que está com alguma dor, com alguma enfermidade, e essa pessoa depois conta para você que foi curada, então, provavelmente, você tem um dom de cura. Daqui a pouco vai chegar alguém com uma cura dramática para que aconteça diante dos seus olhos, né? É questão de tempo. Então, o dom de cura é isso mesmo, é aquilo assim. Não é só você orar pela dor de cabeça, é um exercício, você começa pela dor de cabeça, pelo caroço, mas daqui a pouco está pé crescendo, mão crescendo, surgindo o dedo onde não tinha, sabe toda essa coisa? E tem até um vídeo de um pessoal lá da Betel, aquele rapaz, que eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Ele filmou, acho que em Israel, eles oraram assim, aqueles pés que têm diferença de 10 centímetros, crescendo, né, aos nossos olhos. Então, tem esses sinais acontecendo ainda hoje, né, na face da terra. Eu creio que a gente vai chegar no nível que a gente vai orar por curas assim, dramáticas, e a gente vai ver isso diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Interpretação, né, de línguas. Muitas vezes, principalmente em Assembleia de Deus, a gente vê, às vezes, alguém recebe uma mensagem do Senhor, ela começa a falar em línguas, e aí uma outra pessoa se levanta para traduzir, interpretar, não é traduzir, né? Interpretar o que aquela pessoa está falando. E aí é maravilhoso, né? Porque geralmente Deus tem uma mensagem para a igreja, e a pessoa que interpreta, ela sente no profundo do espírito dela que ela sabe o que o outro está falando, né? Então, assim, dom de línguas não é assim, tradução igual do inglês para o português, tipo, shurikantara, aí você fala, eu lhe digo, não é isso, né? Porque não adianta a gente querer escrever o que significa, que eu vou aprender esse dialeto, não é assim, né? É realmente... E a gente vê assim que tem línguas muito diferentes, eu não sei, que a gente vive no meio batista, mas é maravilhoso quando a gente está no meio de uma igreja mais livre, que a gente vê assim que tem línguas tão diferentes, né? Tem gente que parece estar orando árabe, outro parece estar orando japonês, é maravilhoso isso, né? Essa diversidade dos dons. Milagres. Milagres, olha, toda vez que eu vejo uma pessoa se movendo em milagres, geralmente Deus exercita ela muito no jejum.
Quem já leu aquele livro lá, O Poder do Jejum, do Chávida, não sei do quê? O cara tinha uma vida de jejum, era toda hora 40 dias, é impressionante. Aí ele vai para a África, vive milagres extraordinários. Então, é todo tipo de milagre. É o pé que cresce, é a pessoa que era cega e passa a ver, não tinha olho, o olho brota, sabe? Parece que torna a existir, né? Que nunca existiu, nasceu sem olho e de repente o olho está lá. É todo tipo de milagre que é impressionante. Até a conversão de pessoas muito duras, pessoas perversas, gente ruim mesmo, que se converte, se rende a Jesus. Isso é um milagre. Então, também tem pessoas que onde ela vai, o dom dela é esse, então onde ela vai, os milagres estão se manifestando, né? Oração. Olha, todo mundo é convidado a orar, todo mundo. Esse é o papel de todo cristão. Se a gente não ora, né? Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, né? A gente ouve isso desde criança, então se a gente não tem vida de oração, a gente está fadado ao fracasso espiritual. Só que tem pessoas que são chamadas para um ministério de intercessão. Então, é uma pessoa que ela vai orar muito mais do que uma pessoa ora normalmente. Então, vamos supor que nós, né, assim, já profetizando, que somos crentes mais, que não tem o dom no chamado para a intercessão, a gente ora em 1 hora por dia. O intercessor ele vai orar aí umas 6 horas por dia, mas orar de parar tudo e ajoelhar lá e orar, né? Esse negócio de estar lavando louça e orando, não. E aí, a gente não vale. E a gente lembra da própria intercessora do Billy Graham. Ela viajava, ela pegava um ônibus e ela ia nas cruzadas atrás dele, se instalava num hotelzinho ali perto dos estádios e ela ficava lá, intercedendo fervorosamente para a conversão daqueles milhares que se prostravam diante do Senhor, para que Deus desse ousadia, poder, autoridade. E aí contam que quando ela faleceu, que ela era uma enfermeira aposentada, né? Quando ela faleceu, o Billy Graham dizia que sentia o vácuo da intercessão dela. Olha que poderoso isso. Isso que é um discernimento minucioso mesmo da atmosfera, né, espiritual. Ele sentiu o vácuo, a ausência da intercessão dela. Então, essa mulher intercessora, ela é herdeira, junto com o Billy Graham, de todas aquelas multidões que se converteram. A intercessão dela diante do trono do Senhor por cada uma daquelas vidas, ela é coparticipante dessa herança. Isso é tremendo, né? Então não pense você, porque você foi chamado para a intercessão, que você não foi chamado para um ministério poderoso, é um dom poderoso. Use esse dom. A oração, a intercessão, são armas espirituais poderosas. Deus pode entregar para você como um poder de uma dinamite, para você destruir as obras do diabo. Né? Então, é poderoso a intercessão, né? Que ele coloca como oração. Então, profecia. Diferente do pensamento popular que esse dom não objetiva, em primeiro lugar, prever acontecimentos futuros, acima de tudo, capacita pessoas a transmitir uma mensagem de Deus numa situação concreta. Alguns cristãos usam termos como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, visão, figura, para aquilo que é denominado como o dom da profecia. Então, né, muitas vezes Deus pode usar um profeta para dizer, olha, dentro de 2 anos, né, o Senhor manda te dizer que dentro de 2 anos, Ele vai te levar para uma nova cidade, e Ele é que vai organizar, orquestrar essa sua mudança. Você não tenha medo dos desafios que estão na sua frente, Ele está contigo, esse é um propósito dEle. Né, prepara o teu coração, prepara a sua casa, porque esse é o seu chamado para esse novo tempo que o Senhor traz sobre a tua vida. Isso aí é uma profecia, né? E aí a pessoa, ela talvez já estava, geralmente, quando a pessoa recebe uma palavra dessa, ela já teve outros sinais. Ela já está sentindo uma mudança no coração dela. Deus já desconectou ela daquela igreja local. Ela está num processo de crise. E ela não consegue entender as coisas, o quebra-cabeça não está montado. Aí, quando ela ouve isso, ela fala, puxa, é por isso que eu estava sentindo que eu me desliguei da igreja? Por isso que eu estou sentindo mesmo que alguma coisa ia acontecer? Por isso que meu coração está inquieto? Aí ela vai conectando as coisas, né? Mas muito cuidado, porque existem falsas profecias, e a gente não pode basear as nossas decisões na palavra de uma pessoa. A Bíblia diz para a gente provar as profecias, expô-las a um exame. Então, pode ser que uma profecia isolada seja uma falsa profecia, e falsas profecias trazem um estrago terrível
podem sabotar o seu destino, podem atrofiar a sua vida, o seu chamado, porque foram falados da boca de alguém que estava sendo influenciada pelas trevas, não por Deus. Então, uma profecia isolada deve ser realmente posta à prova. Deus vai dar outros sinais. A profecia é como se fosse a cereja do bolo, é para confirmar um monte de outros sinais que Deus já te deu. Sozinha, não vale a pena. Muito cuidado, né? O Mike Bickle, que deixou uma igreja totalmente estruturada, bem alicerçada, cheia de uma liderança forte, para viver esse chamado de Deus para o ministério 24/7, que é implantar uma igreja, uma casa de oração, que vai ter gente orando 24 horas por dia, 7 dias da semana, ininterruptamente, para sempre, até que Cristo volte. Ele foi chamado para isso, ele ficou 10 anos recebendo profecias, 10 anos sendo trabalhado por Deus, até que ele tomasse essa decisão. Então, assim, quando Deus quer nos convencer, Ele vai usar as diversas maneiras para confirmar. Nessas horas é melhor a gente ser igual Gideão. Senhor, que a lã fique seca, né? E a grama molhada. Agora eu quero a lã molhada e a grama seca. Vamos pedir todo quanto é tipo de sinal, misericórdia, que seja quebrado todo o poder da falsa profecia, né? Porque pode causar muito estrago, infelizmente. Por isso é que alguns pastores falam assim, eu não quero esses dons muito espirituais na minha igreja, não, que isso vai causar muito estrago. A gente não pode resistir a esses dons só porque tem alguns exemplos ruins, né? Mas a gente tem que, em nome de Jesus, discernir. Aqui ele fala disposição para o sofrimento, mas é o dom de Marte também, né? Como é que você vai entender esses cristãos da China, hoje mesmo, sendo levados para campos de concentração, às vezes apanham até a morte, são expostos a todo tipo de rigor, frio intenso, fome, nudez, né? Apanham, sofrem todo tipo de violência, violência às vezes emocional, psicológica, violência física. Você fala, como é que é possível? Gente, há relatos na Idade Média, com a perseguição da Igreja Católica contra os cristãos, que eles faziam um buraco no chão, jogavam as crianças, a esposa, o marido, e aí a terra eles iam jogando, e aí o casal falava assim, vamos cantar um louvor ao Senhor, porque vai ficar escuro aqui, mas vai durar só um pouquinho, a gente já vai estar num lugar lindo, brilhante, diante do nosso Cordeiro, né? Olha só. Eles falaram, você nega a Cristo para o pai da família. Uhum. E aí você não vai ver os seus filhos sendo enterrados, sendo torturados. E as crianças começaram, não, pai, pelo amor de Deus, pai. Aí ele já ia falar, não, a mulher segurou nele. Uhum. Falou, não. Aí virou para as crianças e falou, hoje à noite nós vamos jantar. Olha que lindo. Vocês ouviram o que a Glaucia falou? Ela vai repetir, então. O Poyang Cho, ele conta no livro, né, que isso aconteceu na Coreia, e na época da perseguição, e aí pegaram essa família, e aí eles falaram, você tem que negar a Cristo, negar o cristianismo, e aí você não vai ver seus filhos sendo torturados. E aí as crianças começaram, não, pai, pelo amor de Deus, pai. E aí ele, imagina, né, um pai vendo o sofrimento dos filhos, né, e aí ele, naquele momento, ele ia negar para que não visse o sofrimento dos filhos, e a mãe segurou na mão do marido e falou, não, e virou para os filhos e falou, calem-se, hoje nós vamos jantar com o rei. E aí ficou um silêncio, e eles começaram a louvar, e eles foram enterrando, jogando terra, e aí tinham muita gente assistindo aquilo, e foram vendo aquela terra, e eles cantaram até que a terra cobrisse, né? Os pequenos foram cobertos primeiro, e eles foram cantando até que fossem todos cobertos. E depois houve uma explosão. Esses, todos que presenciaram, se converteram, né? E carregam até hoje esse testemunho. Que tremendo, né? Quantos suportaram a dor, quantos suportaram a perseguição por causa de Cristo. E aí você fala assim, nossa, mas esses crentes, eles não eram como a gente. Não, eles tinham o dom. O dom, ele te leva a viver o improvável, o sobrenatural. Por isso que dom não é conferido a quem não é convertido. Isso vocês nunca mais vão esquecer, né? E, finalmente, dom de línguas. O dom de línguas, eu ouvi uma coisa do Luciano Subirá, que eu falei, incrível, né? Porque eu recebi, na minha adolescência, esse dom, ou pelo menos eu tive conhecimento de que Deus tinha me dado esse dom, mas eu não exercito muito. E aí eu ouvi
o filho do Luciano Subirá falando assim, meu pai ele tem um compromisso com a gente. Toda hora que ele encontra, ele fala, como é que está a prática do dom de línguas? Como que está? Está falando em línguas? Tá indo para Misterolândia, sei lá como é, né? E aí eu falei, nossa, por que será que o pastor Luciano fica insistindo que o menino fale em dom de línguas, né? Aí eu ouvi ele falar o seguinte, que ele veio numa conferência daquele Robert, como que é o nome dele? David Robson, né? É um missionário americano que ficou no Brasil durante muitos anos, e ele ensinava muito essa cultura do sobrenatural. E aí, ele falou um dia assim, e se você tivesse um livro onde estivesse escrito toda a história da sua vida? Aí todo mundo, não seria fantástico você pegar seu livro, né, Betinha? Nossa, olha que Deus escreveu aqui, olha, os planos de Deus para Betinha, incrível. Ela ia folhear, meu Deus, e agora o que vai acontecer a semana que vem? Né? E o mês que vem, como é que vai terminar meus dias? É fantástico, é o que todo mundo gostaria, né? Acessar os planos de Deus para nós, saber o que Deus desenhou para a gente, qual que é o trajeto que Ele delimitou. Só que o missionário falou assim, então, isso já tem. A Bíblia diz, lá Davi fala, né, que nossos dias estão todos escritos. Ele até pergunta, não estão todos eles no teu livro? Ou seja, Deus fez questão de fazer um desenho para nossas vidas, um plano para nossas vidas. Só que, aí o missionário falou, só que ninguém aqui tem acesso a esse livro. Aí todo mundo, ele falou, só que o Espírito Santo tem. Ele sabe exatamente o que está escrito. Então, quando você ora em línguas, é como se você acessasse esse plano. É como se você fizesse, porque orar em línguas é você orar uma oração perfeita. É você orar exatamente o que você precisa orar, sem errar, sem manifestar sua vontade carnal, seus medos, suas projeções, seus traumas. Não, é uma oração pura, cristalina. Ela é totalmente alinhada com o coração de Deus. Então, você quer orar sem erro, sabendo que vai ser atendido, é você orar em línguas. Deus vai te atender, Ele não nega uma oração que Ele mesmo fez. Vocês imaginam Deus falando, bom, não vou me atender porque, né? Não, é a oração que o próprio Deus faz, só que Ele faz em você, através de você, para Ele mesmo. Então, o David Robson fala isso. Se você quer acessar esses planos de Deus para a sua vida, ore em línguas. E aí, o Luciano Subirá falou, depois que eu descobri isso, em casa a gente faz viagens longas e a gente está orando em línguas. Os filhos têm que orar em línguas. Então, orar em línguas pode parecer uma coisa desconecta da razão humana, do raciocínio, é cansativo, é chato, você não sente nada assim, você não sente uma glória vindo, você não sente uma unção, mas é muito edificante para o nosso discernimento, para o nosso crescimento espiritual. Por isso que Paulo fala, né? Se você quer ser fortalecido, edificado, ore em línguas. E Paulo fala, não existe ninguém na terra que orou mais em línguas do que eu. Eu fico imaginando esse Paulo, 24 horas por dia, lá, todo mundo que chegava perto dele, eu via aquele barulho estranho, né? Era Paulo orando em línguas o tempo todo, porque ele diz que nunca ninguém orou mais que ele. Então, eu acho que, assim, aqueles que já têm conhecimento, que têm esse dom de línguas, ore mais, né? Aí, viu? Aí, Keila Alonso, a gente pode orar em línguas enquanto está lavando a louça, porque a Bíblia diz que a nossa mente fica improdutiva, mas o nosso espírito está intercedendo ali. Então, estou fazendo a faxina, estou lavando a louça, estou orando em línguas, né? Estou limpando a casa, estou dirigindo, estou orando em línguas, e o nosso espírito vai sendo edificado. E quem fala, puxa, não sei se eu tenho dom de línguas, vamos orar, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero, né? Vai para a presença do Pai, pede que Ele te entregue esse dom de línguas, porque vai edificar você. Amém? Então, nós corremos aqui por essa lista de dons. Tudo isso é só uma pinceladinha, porque eu quero que você seja provocado a ir lá, fazer esse teste, descobrir a pontuação maior dos seus dons, e aí começar a pesquisar. Puxa, se aqui deu esses dons, então vou me mergulhar nisso aqui, vou descobrir o que o Senhor quer de mim, né? E aí você vai fazer essa pesquisa, você vai na internet, tem bastante material, você vai comprar um livro,